O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos, minhas queridas irmãs, a você que está nos acompanhando pelos meios de comunicações sociais, paz e bem para todos vocês. Meus irmãos, estamos já no 17º domingo do tempo comum e hoje estamos celebrando as vésperas do domingo, né? Amanhã a igreja celebra também, além do domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Recorda também os pais de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim. Eu hoje gostaria de tratar, nessa nossa celebração, recordar este casal que tem uma importância muito grande na caminhada do povo de Deus. A história conta que Ana e Joaquim, nós não encontramos a história deles nos livros dos evangelhos, os chamados evangelhos canônicos, mas é recontada a história deles nos chamados evangelhos apócrifos. São aqueles que não foram oficializados pela igreja. Então, praticamente, tudo que a gente sabe sobre eles, sobre Ana e Joaquim, vem do chamado Evangelho Apócrifo, atribuído a São Tiago, cuja festa é hoje. Eu queria lembrar esse casal que em muitas comunidades tem os dois como padroeiro ou um dos dois, Joaquim e Ana. O Evangelho Apócrifo de São Tiago diz que
Os dois eram pessoas muito justas, serviam sempre no templo, pagavam o dízimo conforme a lei prevê, eram pessoas tementes a Deus, mas infelizmente na história coloca que Ana era estéril, não podia ter filho. Então o casal, naquele período que não tivesse um filho, era sempre tido com desprezo e muitas das vezes como maldito, porque não podia continuar a espécie. E este casal era muito triste. E dizem que certa vez Joaquim foi entregar o dízimo no templo e os sacerdotes daquele período judaico não quis receber o dízimo de Joaquim. E ele voltou para casa muito triste, porque ele tinha o costume de dar o dízimo, tudo que ele produzia, e ele era próspero, não era uma pessoa pobrezinha. Dizem que ele tinha o suficiente e prosperava bem. Então diz que ele dividia a sua produção anual em 3 partes. Uma parte que era para o templo, uma parte para a sua sobrevivência e a outra parte para fazer caridade aos pobres. E o sacerdote não quis receber a parte do templo naquele período. E, diante disso, Joaquim voltou para casa triste. Conversou com a esposa e teria ido para a montanha, para o monte. E lá no monte rezar e pedir a Deus que lhe desse uma descendência. E ele já estava bastante idoso. E fez o voto que só desceria do templo depois de escutar a Deus o que Deus iria orientá-lo. E assim foi. Ele subiu a montanha e foi com o objetivo de só retornar depois que tivesse uma resposta de Deus. E depois de muito tempo lá em cima, ele teve a resposta de Deus. Deus falou para ele que ele deveria voltar, se aproximar da sua esposa e ela daria uma descendência para ele. Ele retorna e realmente, como marido e mulher, ele, com poucos dias depois, pouco tempo depois, Ana dá a bela notícia que está grávida. E Joaquim fica radiante de alegria, mas também Ana, que agora tem a chance de ser mãe. Então os dois, Ana e Joaquim, muito felizes com aquilo que Deus prometeu para eles, se preparou para ter uma boa gestação, e assim aconteceu. E quando nasceu uma menina. E eles deram o nome da menina de Maria. O nome de Maria, que significa amada por Deus, na língua egípcia. Na língua judaica, significa Senhora, Por isso que nós chamamos Maria de Nossa Senhora. Então, os dois muito felizes com aquilo que Deus operou na vida deles, eles tinham feito uma promessa que eu esqueci de dizer no começo. Na promessa deles era previsto que o filho ou a filha que Deus desse a eles, depois que terminasse o período de desmamar, seria entregue ao templo. No templo eles cuidariam desta criança, porque esta criança na realidade pertencia a Deus. E assim aconteceu. Maria cresceu e Ana, muitas das vezes, quando a gente vê a imagem de Santa Ana, tem ela ensinando a sua filha, normalmente ensinando os salmos, ensinando a Sagrada Escritura para a sua filha. Por isso que muitas das vezes ela é chamada de Santana Mestra. E ela é uma das padroeiras dos mestres, ou seja, dos professores, daqueles que ensinam.
porque ela foi uma boa mestra, foi uma boa professora para sua filha. Maria conhecia a Sagrada Escritura muito bem. Por isso que lá, quando ela compõe o hino do Magnificat, a gente vê que é maravilhoso. Esta mulher conhecia beníssimo a Sagrada Escritura. Ana educa a filha juntamente com Joaquim, e quando a criança termina o período de deixa de mamar, né, passa da desmama, então ela é entregue ao templo. E se era menina, deveria ficar até os 12 anos, mais ou menos. E assim foi entregue ao templo, eles receberam, ela não era a única, tinha outras, e foi criada em contato direto com o Senhor no templo. Por isso que Maria era uma pessoa maravilhosa, no sentido que conhecia a Deus desde criança. Ela é um presente de Deus para a sua família, mas também para o povo daquela região. Quando um casal que não podia ter filho, Deus agraciava e eles davam ou tinham um filho, então era motivo de grande festa, de grande alegria para todos. Maria cresceu, portanto, naquele clima do templo. E quando está chegando a sua idade de 12 anos, então o sacerdote responsável pelas virgens que ali iam para serem educadas lá no templo, ele começa a se preocupar que está na hora de procurar um esposo para Maria. Porque as meninas, quando chegavam aos 12 anos, às vezes até menos disso, eles já tinham que cuidar logo, porque a mulher, conforme a lei antiga, a lei do Antigo Testamento, quando entrava na fase da menstruação, ela não podia andar em determinadas partes do templo, porque era considerado um período de impureza, o período em que tinha como que fluxo de sangue. E devido a isso, eles começaram a procurar um noivo para aquela menina. E dizem que o critério que eles usaram para escolher o noivo de Maria foi, dentre vários homens que queriam se casar, homens de nome, alguns até viúvos, eles pediram que cada um trouxesse o bastão e colocasse no altar do Senhor. E no dia seguinte eles iriam ver de novo, e o bastão que tivesse florido, este bastão ou cajado, seria daquele escolhido. E a história diz que o que aconteceu isso foi exatamente o de José. José, no dia seguinte, quando chegaram, o bastão de José estava florido. Então José se tornou, Maria foi prometida em casamento a José. E a partir daí a gente tem na Sagrada Escritura, né, que a Bíblia diz que o anjo foi enviado a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Hoje nós queremos agradecer a Deus que se serve da família, se serve de um homem e de uma mulher que trazem a vida humana ao mundo. E cada vida que chega ao mundo é vida que vem de Deus. É presença de Deus no mundo. É por isso que nós devemos sempre amar e proteger toda a vida. Porque a vida é um dos dons mais preciosos que Deus dá a cada um e cada uma de nós. Hoje eu quero rezar por todos nós, por todas as vidas que Deus colocou neste mundo. São Francisco de Assis, diante desse mistério da vida, ele exultava. Exatamente porque a vida é algo maravilhoso. Ninguém quer morrer.
Todos que estão em sã saúde, né, querem viver, porque a vida é algo muito bom. Viver é realizar no mundo uma missão. Tem uns que têm uma missão bem longa, outros nem tanto. Hoje nós queremos recordar a vida de todos os nossos avós. Santa Ana e São Joaquim são os avós de Jesus. E nos últimos tempos têm pegado isso muito bem. As pessoas no dia de Santa Ana e São Joaquim recordam os avós. Os avós são para nós aquelas pessoas bondosas que marcam a nossa existência. Normalmente, alguns já bastante idosos, a imagem que muitos de nós têm do avô é aquele velhinho, aquela velhinha, que a gente anda segurando nas mãos deles, né? Que gostam de dar presentes para os netinhos, que gostam de contar história para os netinhos, que muitas das vezes nos defende quando os pais querem brigar com a gente, ou brigam com a gente, até querem bater. Dos avós também, muitos de nós aprendeu a rezar, inclusive eu. As primeiras orações, muitos de nós aprendemos com os nossos avós. Hoje eu quero lembrar tantos avós daqui da nossa diocese, mas também do Brasil e do mundo inteiro, que nesses últimos tempos estão confinados, que não podem sair de casa. Não é por maldade da família, mas exatamente por querermos tanto bem a estes nossos velhinhos, os nossos avós, que nós queremos que eles fiquem bem cuidados em casa. Nós rezamos hoje para que logo esta pandemia seja exterminada, seja vencida. E assim nós possamos voltar ao nosso convívio normal. A vida é um dom maravilhoso e ela é para ser partilhada. Por isso, queremos estar juntos novamente, mas com responsabilidade, com respeito e amor ao próximo. Sobretudo, com amor à vida, como um dom muito precioso dado a Deus para cada um de nós. Deus deu a Joaquim e Ana uma filha que nasceu sem pecado. Se tornou a mãe de Jesus Cristo. Aquela que é como que a arca da aliança. Porque ela trouxe no seu ventre aquele que é o Salvador da humanidade. É por isso que nós católicos temos uma devoção e um amor muito grande à Virgem Maria. Ela é uma criatura de Deus, a mais perfeita das criaturas de Deus. Porque Jesus não é criatura de Deus. Jesus é Deus. Ele é incriado, né? Maria é uma pessoa que é criatura de Deus, foi criada por Deus. Então queremos agradecer a Deus nesse dia de hoje, pelo dom da vida desses dois grandes santos, pelo dom da vida dos nossos avós, pelo dom da vida das famílias, porque a família é o berço da vida. Lá deve estar o amor, a proteção, o cuidado e tudo mais. E que nesse período tenhamos mais cuidado com os nossos velhinhos, nas nossas casas, os nossos avós, pais, mães, né? Para que possam viver ainda muito, porque os velhos os idosos têm sempre muita coisa a passar para as novas gerações. Aprendamos isso com sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.